Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando mais um Café com DRC. E hoje aqui um convidado mais que especial, né, Gabriel? Maravilha. Queria que você falasse um pouquinho desse convidado nosso especial que tem muito a agregar aqui para nós e que é um prazer inenarrável estar com ele aqui hoje. Maravilha, Vinícius, é isso mesmo. Professor Adriano, seja muito bem-vindo ao Café com DRC. Vamos começar aqui esse programa agora com muita informação, com muito conteúdo para você, colega médico que está assistindo a gente agora, para você que quer realmente aprender com profissionais de qualidade. Professor Adriano, estou chamando de professor justamente porque temos essa conexão. Professor Adriano foi professor tanto meu quanto do Vinícius na época do ensino médio, professor de línguas. Queria que o senhor se apresentasse, que ele contasse para os nossos ouvintes, quem nos está assistindo agora, um pouco mais de quem é Adriano Alves. Puxa vida, é uma honra enorme estar aqui com vocês, doutor Gabriel, doutor Vinícius, falando sobre coisas tão importantes para o universo profissional e especificamente para o universo médico. Para quem está ouvindo aí, eu sou professor há 30 anos, professor de língua portuguesa, gramática, literatura, redação e trabalho também há muito tempo, há esse tempo todo, com psicanálise. Com Perfeito. psicanálise. E tenho falado, portanto, sobre saúde mental já faz um tempo. Desenvolvi, por exemplo, o método Hatzel, que analisa sobre as transformações pelas quais o mundo tem passado e quais são os novos desafios, os novos sofrimentos e as novas formas de se colocar nesse mundo que tem percebido, por exemplo, o médico de um jeito diferente. O Perfeito. médico hoje não é mais o médico de 30 anos atrás. E como o médico precisa compreender isso? Como é que ele tem que lidar com isso? Muito bom. Trabalhando com a saúde do outro e com a sua própria saúde também. Perfeito. Então, isso tudo é fundamentalmente importante. Eu chamei de método Hatzel, né? Logo mais o senhor vai falar um pouco mais, porque eu acredito que seja algo que conecta muito, que o tema condiz muito com o que nós estamos pensando e estamos trabalhando também. Perfeito. Professor, para iniciarmos aqui, eu e o Gabriel, a gente defende bastante uma coisa que realmente é transformadora, que eu sempre acreditei, é a transformação na mentalidade e o posicionamento pessoal, médico e profissional de uma forma geral. E algo de extrema importância realmente é o poder da comunicação. Sim. E vemos o senhor como uma grande referência nesse universo. Queria que falasse um pouco da importância, do valor da comunicação, como isso pode contribuir para o posicionamento individual, até dentro da classe médica mesmo, o posicionamento médico em si, realmente. É importante entender o seguinte: as linguagens, e eu falo linguagens no plural mesmo, as linguagens envolvem não só o falar em língua portuguesa, mas o que abordar, como abordar, até o ritmo da fala, a entonação da voz, a roupa utilizada, o cenário de um consultório, tudo isso interfere enormemente. E todo profissional, e o médico, puxa, demais, tem que compreender qual é a linguagem mais adequada, a adequação linguística para cada situação. Há momentos em que ele tem que ser mais técnico mesmo, bem técnico, porque está atendendo ali um advogado apressado e é esse o problema aqui, e numa linguagem técnica precisa. Mas se é aquela senhora afetuosa, carente, aí você pergunta pelo cachorrinho, como é que tá? E isso tudo é fundamentalmente importante. Há situações, por exemplo, quando o paciente acha que sabe tudo. Já pesquisou no Google e já vem com todas. Aí você dá uma elevada no nível, fala coisas que ele não sabe. Às vezes, na comunicação, nós não podemos ser entendidos. Isso é fundamental. Perfeito. Às vezes, há um momento de falar difícil. Há um momento de falar difícil. Vou fazer um paralelo que eu acho importante, bem Por rapidinho. favor. Perfeito. Em sala de aula, por exemplo, sempre aparece aquele aluno desafiador, com exercício de desafio. Em matemática, física, isso acontece muito. Olha aqui essa questão que caiu no ITA. E quando o professor percebe que o aluno tem essa prática recorrente, o que o professor tem que fazer? Naquele momento, durante uns 15 minutos, elevar um nível para ninguém entender. E por que Perfeito. para ninguém entender? Para aquele aluno se colocar no lugar dele, vamos colocar assim, Uhum. e justamente para que ele perceba que ele está atrapalhando a turma toda.
Então, veja como que esse controle da linguagem é fundamental. Às vezes, você tem que ser técnico, às vezes não. Perfeito. E isso é fundamental. Assim, eu acredito que para você que está ouvindo isso aqui agora, eu acredito que nós temos que entender que a comunicação ela é importantíssima, independente de qual seja a sua área, qual seja a sua atuação. Eu acredito que através da comunicação você consegue criar essa conexão com os seus pacientes. Mas o diagnóstico de quem é o seu paciente é mais importante inicialmente, correto? Fundamentalmente, o perfil social, o perfil linguístico, o perfil identitário mesmo. Quem é aquela pessoa? Tá. Para você saber o que abordar, como falar. E isso é fundamental. Perfeito. Assim, professor, eu sou um grande admirador do senhor já sabe disso. Eu acho que você que está assistindo a gente agora já entendeu o nível da conversa, já entendeu o nível da comunicação que teremos aqui hoje. E a ideia é trazer com clareza para você, para a gente também, Sim. de como fazer isso da maneira correta. Quereria eu, professor, ter ouvido isso há 5, 10 anos atrás e ter entendido. Acabou que com a prática eu fui entendendo que era necessário fazer essa comunicação, fui percebendo quando eu gerava essa conexão ou não, e eu acho que isso é importantíssimo também. O Vinícius hoje está em São Paulo, eu estou aqui em Goiânia, e nós entendemos que há diferenças também de regiões. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, por favor. Há uma diferença enorme. Cada região tem uma demanda e cada bairro tem uma demanda diferente. E é fundamental que nós entendamos isso. E os perfis, inclusive linguísticos, as necessidades são diferentes. O tipo de público ao qual você atende, isso é fundamental. Às vezes, mudar uma palavra de lugar muda tudo. É isso. Mudar uma palavra de lugar muda tudo. Eu vou fazer um paralelo, daqui a pouco eu volto para a área médica, por exemplo. Mas Por quer favor. ver? Quando você está educando uma criança e a criança mentiu, você não pode falar, você é um mentiroso. Você tem que falar que, olha, você mentiu para mim. Você critica não o que a pessoa é, você critica o que ela fez. Perfeito. E essa simples mudança afeta tudo profundamente. Afeta tudo profundamente. Então é interessante entender isso. Você não critica quem a pessoa é, você critica o que ela fez. Trazendo para o universo médico, por exemplo, é fundamental entender o que a pessoa deseja, mas nós temos que avaliar se a pessoa quer o que ela deseja. Nem sempre a pessoa quer o que ela deseja, por exemplo. Então, muitos médicos se equivocam na hora de falar o que eles fazem. Por exemplo, o Dr. Gabriel faz cirurgia de quadril. Perfeito. O que ele trabalha, aquilo com que ele trabalha, o que ele promete para o paciente, não é uma cirurgia de quadril. O que ele promete é acabar com a dor. Essa simples mudança na linguagem afeta tudo profundamente. Então, se você está em Goiás, se você está em São Paulo, se você está, por exemplo, tratando uma atleta, tratando uma senhora de 70 anos, você tem que saber o que a pessoa quer. O atleta quer voltar a jogar futebol, eu não quero nem saber, ele quer dar um jeito aí no meu joelho que eu quero voltar. Eu entendo que é crucial nós entendermos qual que é a principal dor do nosso paciente para a gente poder tentar solucionar. E, desculpa, por favor. E não só a dor que ele acha que tem, mas a dor que ele não sabe que tem. Perfeito, perfeito. Porque o sofrimento é bem inconsciente também. Isso eu trago também para nós, colegas médicos, principalmente nós que estamos querendo usar também o meio digital. Eu acho que é importantíssimo a gente entender quais são as nossas principais dores, ou seja, quais são as nossas principais dificuldades. Um grande exemplo, eu, Gabriel, quando eu comecei, há uns 6 anos atrás, eu tinha muita dificuldade de fazer isso aqui, ó. Simplesmente pegar um celular, olhar para ele e gravar um conteúdo, levar a informação até o paciente que está em casa. E tive que aprender, tive que me desenrolar, tive que fazer, inclusive, um curso, tive que aprender e tive que fazer. Então tem que começar. Isso é importantíssimo. Exato. É fundamental. Dentro dessa questão de realmente do paciente, atingir realmente o paciente de forma clara, objetiva, se colocar na posição do outro, que é extremamente importante. Muitas vezes a gente acaba falando e não se preocupa verdadeiramente com o problema do outro. Uhum. Comento que muitos colegas médicos se preocupam com soluções. Perfeito. Mas poucos param
para analisar o verdadeiro problema de cada paciente. Tem até um livro muito interessante do Uri Levine, que é Apaixone-se pelo problema e não pela apaixone-se pelo problema e não pela solução, que é exatamente sobre isso, questão de você preocupar inicialmente no problema e a partir do problema você conseguir entregar soluções. E isso verdadeiramente gera transformação, não só dentro da área médica, porque realmente quando você analisa a fundo uma pessoa, compreende o problema dessa pessoa e apresenta uma solução, ele aumenta automaticamente a percepção de valor em cima de você. E todo profissional é dessa forma. Se uma pessoa que trabalha com o mercado financeiro analisa o seu problema e a partir do seu problema ele resolve e te ajuda a faturar mais, automaticamente você vê mais valor nesse profissional. Se um professor muito renomado gera uma transformação de mentalidade, um conhecimento que até então você desconhecia, você automaticamente tem uma percepção de valor superior sobre esse profissional. Queria que falasse um pouco mais, professor, exatamente sobre essa percepção, essa transformação, problema, valor realmente. Isso é muito importante, porque hoje em dia, com as inteligências artificiais, o fato de as informações estarem já todas disponíveis, hoje em dia, essa coisa do valor tem muito a ver com o mudar, ajustar o olhar, mudar o foco. Mudar o foco já muda muita coisa. Muita gente acha que vai melhorar muito fazendo mais uma pós-graduação. Melhora, melhora. Mas o salto não é tão grande quanto aquele salto que você tem quando você ajusta o olhar em relação a alguma coisa. Por exemplo, o profissional de saúde mental, e os médicos todos acabam tratando saúde mental de um jeito ou de outro, Claro. normalmente ficam impressionados quando descobrem que alguns pacientes querem o sofrimento. Porque eles têm algum ganho secundário com o sofrimento. Sim. Perfeito. Então, muita gente fica sem lugar social na família quando o problema é resolvido. O que existe, por exemplo, de pessoa doente, já idosa, que não toma o remédio, por exemplo, ou que não faz o tratamento que tem que fazer, por quê? Aí você tem que investigar por que a pessoa quer sofrer. Que atenção. Às vezes ela quer atenção, às vezes, por exemplo, ela quer se enganar fingindo que está tudo bem, principalmente numa sociedade bem machista, em que o homem tem dificuldade de lidar com as limitações à medida em que a idade vai chegando, isso é muito comum. Quer ver uma outra coisa que é muito interessante? Muita gente quer ser punida. Quer ser punida. É como coitado, É. como sofredor. Ou então a pessoa ela quer adoecer. Perfeito. Por quê? Eu vou, assim, rapidamente, uma história bem rápida mesmo. Eu conversando com um senhor de 70 anos, que passou a fazer terapia porque a esposa teve uma doença séria e ele queria que ele tivesse a doença séria. Ele queria que ele tivesse, não a esposa. E não é por bondade, assim, aquela bondade clássica. O que acontece? Ele acha que ele fez coisas erradas ao longo da vida. Merecia mais E do que... quem merecia a punição divina seria ele, e não a esposa. Então, muita gente, por exemplo, inconscientemente, isso é uma ferramenta inconsciente, é o que Freud chama de pulsão de morte. Muita gente inconscientemente quer se punir. Perfeito. Por quê? Porque não soube lidar com a culpa de outra forma. Então, o jeito como o próprio paciente tenta lidar com aquilo que é o seu sofrimento, com a sua dor, é algo atravessado. Nem sempre a pessoa que pede ajuda realmente quer sair do problema. Perfeito. Muito bom. Para quem está assistindo a gente, está entendendo que nós estamos falando muito sobre essa questão do valor. Para quem gosta mais de termos técnicos, aqui seria o ROI, famoso ROI. É o investimento, é o retorno que você vai ter do investimento que você fez direto. Professor, a nossa ideia é literalmente mesclar. Então quem está assistindo acha que isso aqui vai ser uma bagunça, né, Vinícius? Sim. Na verdade, sim. Nós queremos realmente trazer para a nossa realidade, nosso dia a dia, e mostrar que é isso que nós vamos apresentar e vamos trazer também. Principalmente nossas dificuldades, na área médica, na área pessoal, na área profissional. E a intenção é criar essa conexão. Professor, eu queria muito que o senhor falasse um pouco, nós conversamos brevemente, sobre o termo que o senhor gosta de usar, que eu adorei, por sinal,
linguagens no plural. Quando o senhor fala sobre as linguagens, que a gente costuma falar, não, temos que ter uma certa comunicação, uma certa linguagem, o professor Adriano vai além. Ele fala linguagens no plural. Eu queria que o senhor decorresse um pouco e depois já vamos entrar falando também dos arquétipos, que o senhor também descreve tão bem. É porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: tudo é signo, tudo é símbolo. Isso é muito importante. Vou contar uma historinha bem rápida. Minha esposa me obrigou a ir a um restaurante natural. Eu falei, não, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero. Quem nunca? Ah, meu Deus. Aí ele tá lá, a pessoa com aquele pãozinho integral, alface, e terminou o sanduichinho e falou, parabéns pela escolha saudável. Eu olhei em volta, tudo parecia saudável. O balcão era saudável. A luminária era saudável. Em volta, pessoas jovens, felizes e saudáveis. Por isso, aquele sanduíche podia ser mais caro do que um sanduíche. Porque aquele sanduíche nada mais é do que um signo. E o signo contém linguagem. A pessoa não estava me vendendo pão integral. Ela estava me vendendo a ideia de que eu vou ser saudável. Perfeito. Então, nesse mundo de linguagens, talvez essa seja a grande invenção do capitalismo no século XX. O dinheiro virou uma ideia. Sim, perfeito. E no mundo digital, essa ideia está ficando cada vez mais abstrata. O dinheiro, o valor, o preço, tudo está ficando cada vez mais abstrato. É só você pensar, por exemplo, que fazer uma moeda de R$ 1 talvez gaste mais de dinheiro do que fazer uma nota de R$ 100. Porque aquilo que está escrito ali no papel é uma ideia. Perfeito. E hoje em dia, quem não consegue lidar com essas linguagens em todos os sentidos, ainda não percebeu como esse mundo funciona. E isso em tudo, inclusive nas relações interpessoais, nas relações profissionais, o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Sem dúvida alguma. Perfeito. Vai agregando valor indiretamente. Indiretamente. O valor aumenta exponencialmente quando você compreende as linguagens do mundo, Perfeito. das relações, as linguagens sociais, as linguagens dos posicionamentos. Isso é fundamental. Inclusive, o Gabriel comentou, a gente até teve uma conversa prévia sobre a questão de arquétipos, né? Hoje se vende muito, a gente percebe, principalmente no mercado digital, né? Quer construir posicionamento e a questão de trabalho de arquétipos, ou arquétipos como se fosse realmente só a venda pura e simplesmente de uma imagem, um modelo. Modelo principalmente voltado à forma como se comportar, portar e vestir. Queria que a gente aprofundasse, Gabriel, um pouco mais nessa questão. Inclusive, o Dr. Adriano é uma referência muito importante aí que vai poder demonstrar e desmistificar um pouco essa questão do arquétipo, que realmente é de extrema importância, mas vai muito além de apenas a imagem. Tem exatamente a questão do compreender-se por dentro, a forma como você se vê, o momento em que você se encontra e como isso transcende para o mundo como um todo e como as pessoas te veem. Eu acho que é importante mostrar a questão arquetípica de uma forma completa. Perfeito. Se possível, descreva o que significa na língua portuguesa a palavra arquétipo, para a gente entender um pouco mais também. Olha que interessante, vocês falando de, por exemplo, aqui hoje eu estou como Adriano, mais psicanalista e menos professor. Perfeito. Menos professor. Eu mudei muito. Sim. Porque se eu fosse professor, eu não perderia a piada. Agora, vocês me falando que eu sou referência, e o pessoal do ensino médio fala que no Google Earth eu estou aparecendo como rótula. Referência, né? Então, mas o momento agora é do psicanalista, não é do professor de cursinho. Claro. Veja como que a coisa, o arquétipo é diferente. Sim, perfeito. É outro arquétipo agora. Perfeito. O arquétipo é diferente. Então, uma mesma pessoa pode trabalhar vários arquétipos. Tá, o arquétipo é, na verdade, um modelo psicanalítico desenvolvido por Carl Jung. E o arquétipo são modelos. São modelos mentais que fazem parte do inconsciente coletivo. Perfeito. Eles fazem parte do inconsciente coletivo e vêm sendo juntados, fabricados, passados de geração para geração há milhares de anos. Então são narrativas, são imagens. Isso tudo é arquetípico. Perfeito. Por exemplo, em praticamente todas as civilizações, mulheres têm medos de insetos. Praticamente em todas as civilizações. De acordo com Freud e de acordo com Jung também. Perfeito. Isso acontece por quê? Porque na época lá dos grudes, na época das cavernas,
as mulheres corriam um risco enorme de que insetos invadissem a área genital. Isso era um risco, inclusive, de morrer mesmo. Era um risco de morrer. E era um cuidado que se tinha. Caverna úmida, insetos diferentes. Perfeito. Então, isso foi passado de forma inconsciente e até biológica também. Há uma seleção natural nisso também. Sim. De geração para geração, para que até hoje mulheres tenham medo de inseto. Ou seja, isso é arquetípico, é um modelo inconsciente Perfeito. que é passado de geração para geração. E isso está em todo lugar, o tempo todo. O que acontece é que a partir do momento em que você toma consciência disso, você acaba tendo a chance de ajustar os arquétipos para se comunicar. Olha a questão das linguagens. Maravilha. Você consegue ajustar os arquétipos, só que o que a gente vê por aí é assim, é uma farra, é algo como se o arquétipo fosse só colocar uma roupa diferente e tal, e pronto, você... Não é assim. Até porque o arquétipo exige uma narrativa mais elaborada. Deixa eu te perguntar uma coisa, professor. Então o senhor está afirmando que nós temos que ter ou mais de um arquétipo, ou adaptar e transformar ou mudar o nosso arquétipo de acordo com a situação ou o ambiente, correto? Sim. Agora eu queria que o senhor desse uma dica de como que a gente faz para não se perder nesse arquétipo. Por exemplo, hoje vamos falar do meio digital, do meio profissional consultório, médico. Eu, médico, no digital, sou uma pessoa, eu, médico, no profissional, no consultório, sou outra pessoa. Na minha visão, eu acho que isso não vai gerar uma conexão. Eu acho que isso não vai atrair, às vezes sim, mas fidelizar, eu acredito que vai ser um pouco difícil esse paciente com você ao longo do tempo. E aí eu queria que o senhor desse dicas, por exemplo, como que eu faço para poder mudar esses arquétipos, poder me adaptar ao ambiente sem perder a minha essência de fato, sendo eu. O que acontece é o seguinte: é fundamental que cada profissional, cada médico entenda que ele pode mudar o contexto, mas não mudar quem ele é. Ele muda o contexto, muda a linguagem, mais formal, menos formal, mas não pode mudar quem ele é. E uma coisa que é muito importante é o seguinte: e por que as pessoas têm tido dificuldade de lidar com isso hoje? Nós conversávamos numa reunião que nós tivemos sobre o Arnold Schwarzenegger. Perfeito. Puxa, ele era o fortão dos filmes na década de 80. Sim. Aí virou governador. E ele é o Arnold Schwarzenegger nas duas situações. Sim. Nas duas situações. Por quê? Porque ele tem uma identidade que vai além do contexto social. Quando você tem uma identidade forte, um jeito seu de falar, um jeito seu de se posicionar, isso vai além do contexto social. Perfeito. Isso é fundamental. E só para falar um pouco mais sobre esse assunto, as pessoas hoje têm tido uma dificuldade enorme de lidarem com isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo a época da desmascaralização do sujeito. E o que é desmascaralização do sujeito? Quando eu era criança, na década de 1980, ninguém podia saber que o super-homem é o Clark Kent, poxa. Ninguém podia saber. Verdade. Verdade. Por quê? É a mesma pessoa, mas com identidades diferentes, públicos diferentes, claro, mas são máscaras diferentes, funções sociais diferentes. Tá. Então, o que acontecia? Naquela época, como é que uma advogada trabalhava? Ou uma médica trabalhava? No consultório, ela trabalhava como médica, chegava à casa dela, tirava a roupa de médica e usava a roupa de ficar em casa para fazer coisas de ficar em casa. Ler um livro, conversar com o filho. Então, era muito bem definida a diferença entre a médica e a pessoa. Hoje, o que acontece com um mundo tão rápido e tão social e tão urgente? Você é médico. Aí você chega em casa e vai fazer uma live e continua sendo médico. Qual é o tempo que você tem para ser você? Perfeito. Para ser o Gabriel, para ser o Vinícius. Então, o que acontece é que nesse mundo de superexposição, você é médico o tempo todo. Sim. Maravilha. Você é médico o tempo todo. Então, qual é o conselho que eu dou àquelas pessoas que querem transitar por diversos ambientes sociais, usar várias linguagens, mas sem perderem a conexão, fortalecerem quem elas são, além
do ser médico, além do ser professor, além das funções sociais. Quem é o Gabriel, além do médico? Quem é o Vinícius, além do médico? Isso conecta tudo. Sim, perfeito. Muito bom ouvir isso, porque é algo que eu defendo muito, que eu trago muito hoje para o digital. Eu acredito que nós, médicos, temos sim que ter essa pegada mais profissional, até porque envolve essa necessidade de trazer mais profissionalismo. Mas é o que eu trago sempre, o que eu falo sempre também no digital. Não deixe de ser você. Dificilmente você vai conseguir manter essa máscara ou esse arquétipo criando essa barreira entre um e o outro. Então, para quem quer começar no digital, sente essa dificuldade, sente que não consegue evoluir, a principal dica que eu também posso dar hoje seria: seja você, faça, comece com erros, com acertos, isso é natural. Hoje, o digital pede cada vez mais essa conexão. Ele pede cada vez mais o interpessoal. Você mostrando também quem é você, mostrando os seus bastidores. A sua vida também é importante, tá bom? Traga conteúdo, mas traga realidade também. Perfeito. Aproveitando essa deixa para dar uma exemplificada, acho que é sempre importante. Como conversamos com profissionais também da área da saúde, médicos, que estão no processo como um todo, e dentro do nosso projeto, realmente, a gente tenta aqui, de uma forma geral, é um bate-papo, realmente, onde a gente traz, eu, Gabriel, trazemos vivências nossas, como evoluímos ao longo dos 10 anos dentro da medicina e convidados especiais que vão acrescentar e agregar conhecimento para todos nós. Acho importante trazer dentro dessa questão arquetípica, realmente, até o eu e você, para exemplificar, ajudar colegas que talvez estão um pouco perdidos no processo como um todo. O Vinícius sempre foi o Vinícius, o Gabriel sempre foi o Gabriel. Eu falo que eu nunca tive dúvida de quem eu era e sabia onde queria chegar. Então eu não precisava fantasiar algo, porque eu sabia no fundo quem era o Vinícius verdadeiramente. Mas dentro do próprio Vinícius tem 3, 4 arquétipos básicos, realmente, que se for fazer, talvez quem está aí assistindo vai se identificar com o momento que ele está na jornada. Eu falo, tudo é um processo, tudo é uma jornada. Se pensarmos de uma forma inicial, no início da jornada, 10 anos atrás, eu era o típico cara comum. Eu era mais um plantonista que estava desbravando aquele universo em busca do sucesso, do conhecimento, lutando igual um louco e meio perdido com tudo, realmente. Sem dormir. Exatamente. Ao longo da jornada, acabou que ele, quando fiz especialização, você também, encontramos dificuldades, residência médica, pós, e você começa a sair um pouco daquela caixa e começa a virar o rebelde. Você está insatisfeito com o sistema, com os processos, com o SUS, a forma de plantão, quanto o médico é explorado, os convênios médicos, a não valorização do trabalho médico, e realmente eu me vi ali naquela questão do rebelde como um todo, até chegar nesse momento atual, que eu falo que nós dois somos muito parecidos, realmente eu e o Gabriel, que seria na questão do herói, realmente. A gente construiu uma jornada e hoje aqui a gente está tentando contribuir. A gente obteve resultado, tivemos sucesso no nosso trabalho e queremos trazer mais colegas exatamente para esse universo e poder contribuir e ajudar. Então eu falo, não é por acaso que as pessoas veem o Gabriel e o Vinícius como é feito hoje. Realmente é um processo, a pessoa precisa compreender e entender seu momento, que tudo fica mais fluido, fica mais verdadeira, a comunicação fica mais fácil. Me corrija se eu estiver errado, professor Adriano. Perfeito, é isso aí. E é interessante tudo isso, porque o médico tem que aprender a lidar com cada desafio. Por exemplo, quando ele está estudando, ele só pensa em ser médico, legal. Mas aí, de repente, a tia da tia da tia da tia pede um atestado. E aí, como é que você vai resolver esse problema agora? Porque alguém da família pediu lá uma receita. Perfeito. E esses problemas, assim, começam a surgir. E você começa a não saber como lidar, como falar não. Sério, vou ficar bravo para falar não? Vou falar que eu não posso? Perfeito. Professor, eu queria aproveitar esse gancho, eu queria que o senhor, como mentor que também é, que nós sabemos bem, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais qual o seu pensamento sobre a mentoria. Nós hoje estamos aqui gravando esse conteúdo, nosso intuito é trazer mais colegas médicos justamente para a gente fazer e desenvolver essa mentoria juntos. A ideia é crescermos juntos. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais o seu pensamento sobre a mentoria, como é que o senhor acha que a mentoria pode agregar valor, tanto pessoal quanto profissional, na área médica, independente de qual seja a sua área. Eu vou, assim, tentar responder a sua pergunta, até fazer um gancho com a questão do herói. Perfeito. Com a questão do herói. Eu falei do super-homem agora há pouco, né? Sim.
O diretor daquele Homem de Ferro de 2008, foi o primeiro dessa última série aí do Homem de Ferro. Ele fala que no final, uma cena foi fundamental para trazer engajamento a esse novo formato do Homem de Ferro. Foi que o ator que faz o Homem de Ferro fez algo de brincadeira e o diretor resolveu deixar. Aquele momento em que há uma coletiva de imprensa e o Tony Stark fala: não, eu sou o Homem de Ferro. Porque isso marca e dialoga com esse novo tempo em que todo mundo misturou o pessoal com o profissional. Perfeito. Então, a máscara se apegou ao rosto e você não sabe mais quem é a pessoa e quem é o médico e quem é o profissional. E quando você fala de herói, de jornada de herói, de arquétipo, isso é muito interessante. Por que as pessoas gostam tanto de heróis? Porque os heróis são modelos narrativos. São modelos de narrativa, são modelos de história. E se você fosse aprofundar, aí você tem o herói épico, que é aquele que tem super habilidade. Você tem o herói trágico, que é o herói que, de alguma forma, sofre no lugar do outro. E tudo isso é muito interessante. Outro dia, por exemplo, eu estava dirigindo, parei no semáforo, era 11 da noite, e do meu lado parou um rapaz entregador de comida com aquela caixinha de isopor, um zíper, né, da caixinha, e uma chupeta, um bico para criança, ali amarrado no zíper. Aí você vê e você entende por que ele está trabalhando até tarde. Tem um porquê. Tem um porquê. Talvez ele trabalhe no dia a dia em outro serviço e à noite vai entregar comida. Tem um filho. Ou seja, quando você sabe por quem você sofre, você suporta qualquer sofrimento. Perfeito. E isso, inclusive, de acordo com o Viktor Frankl, lá da logoterapia, você, inclusive, pode adquirir sentido até pelo sofrimento. Então, o que eu acho da mentoria? Essa coisa das narrativas, das linguagens, e ajudar, sobretudo, o profissional, o médico, a ajustar pequenos pontos no seu olhar que farão uma diferença enorme no jeito como essas pessoas, esses profissionais, esses médicos, lidam com a profissão, lidam com o paciente, lidam consigo mesmos, com a família. E isso para mudar enormemente, inclusive, a ideia de sentido. Perfeito. Porque a maioria dos médicos que eu conheço, e vocês podem me corrigir também, tem aquela sensação de que a vida é uma repetição sem sentido. Todo dia fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E essa questão da repetição traz a alienação, que é o sujeito perder o controle da própria vida. Que o senhor comentou ontem nas suas redes sociais, que eu vi e acompanho fielmente. Viver é diferente de estar vivo. Sim, Perfeito. sim. É fundamental você construir sentido. Eu até falei lá uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: o que você faz quando você não está fazendo nada? Perfeito. Não é? Isso é fundamental. E nesse caso, por exemplo, há momentos em que você tem que transcender, tem que buscar uma espiritualidade, uma literatura, uma arte, aquilo que nos conecta com a eternidade, com a sensação de eternidade. Olhar para o mar traz uma sensação de eternidade, traz a sensação de que o tempo parou. Perfeito. A Maria Rita Kell, que é uma psicanalista importante, fala que uma das causas do mal-estar na pós-modernidade é que o sujeito da pós-modernidade está descompassado em relação ao jeito como nós calculamos o tempo. A sensação é de que a vida está acontecendo em algum outro lugar, enquanto a gente não foi convidado para esse lugar em que a vida está acontecendo. Perfeito. Maravilha. Incrível. Não é? Incrível. Ó, Ó, justificando. chegou, Chegou o santo grau. Muito obrigado. ó, chegou o café aqui. A gente até brincou quando foi escolher o nome, professor História, aqui para o Gabriel. Ele sempre começa o dia e ele comenta do café. E eu também comendo do café. Falei, Gabriel, já que é um bate-papo, então vai ser o café com DRC. Pronto. Nada mais justo do que ter um café aqui. E o do professor? Ah, tá chegando, Que tá chegando. isso? E como vocês conseguem perceber, quem está nos assistindo aí agora, que a ideia aqui é isso, é ter um bate-papo, tomar um café. Então, assim, Gabriel, mas vocês têm um cronograma, por exemplo? Pessoal, sendo bem sincero, nós montamos, nós sabemos o que queríamos falar, temos as ideias, mas cronograma nós não queremos seguir, professor. Sim. Então, a ideia é criar essa Conexão, realmente. conexão. Isso é uma conversa. Inclusive, eu quero trazer aqui
na nossa última conversa, nós três, teve um ouro ali naquela conversa que eu até comentei. Falei, ó, tem ouro aqui no que o professor falou e eu queria compartilhar e a gente trazer isso aqui hoje, Gabriel, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito o colega médico, realmente. A gente estava comentando até na questão do o mercado e para onde a medicina está caminhando. Eu, Gabriel, a gente sempre busca pensar lá na frente. Gabriel, como que serão os próximos 5, 10 anos? A gente sabe que com inteligência artificial, tecnologias, tudo vem evoluindo e transformando e mudando muito rápido. Porém, a medicina em si é feita de ciclos, de momentos, realmente. No início, era aquele doutor curador que realmente tinha essa questão mais pessoal, ajudava e tentava resolver tudo de uma forma geral e genérica, realmente com as ferramentas que ele tinha em mãos. Com a evolução, a gente percebeu que surgiram aí as especializações, o médico ginecologista, o endocrinologista, ortopedista, cardiologista, e tudo começou a fazer mais sentido. Até chegar ao ponto de começar subespecialidades. Realmente, o médico que cada vez se tornava mais especialista em um fato específico, ele era visto como o melhor, talvez, mas ele tinha mais ferramentas realmente para ajudar profundamente aquele paciente. E hoje, com toda a informação, comunicação, tecnologia, a gente sabe que no futuro próximo, que já começou, eu acredito, esse cenário mudou. Então, professor, pensando exatamente nesse cenário atual e para os próximos anos dentro da medicina, o profissional de destaque, aquele profissional que vai transformar, fazer a diferença, vai ser visto como um profissional de sucesso, é aquele profissional que trabalhar principalmente a questão, acredito, o senhor até tinha usado uma palavra que seria questão de nicho, persona, mas você utilizou outra expressão importante que eu gostaria. A formação em T? Se não me engano, foi isso. Eu gostei muito. Formação em T. Justamente. O que é formação em T? É que nesse mundo que tem se transformado o tempo todo, e toda hora surge uma notícia de que em tanto tempo a inteligência artificial vai substituir a profissão tal. Tá? Quem não será substituído? Quem tiver uma formação em T. E não só uma formação em T, mas uma capacidade de conectar elementos aparentemente inconectáveis. Perfeito. É isso. Então, se você é médico, puxa, com certeza você domina alguma outra área que aparentemente não tem nada a ver com a medicina. Pode ser música, pode ser que você dê palestra na igreja, não sei. Alguma outra coisa que aparentemente não tem nada a ver. Se você fizer conexões, você vai dominar um conteúdo que só você tem. E não só um conteúdo, um olhar que só você tem. Isso é o mais interessante. Isso vai tornar você único. Naquela conversa nossa, nós falávamos das caixinhas, né? Perfeito. Das caixinhas. Muito bom. Porque o que acontece é que com as novas tecnologias, a impressão que nós temos é de que todo médico fala a mesma coisa do mesmo jeito. Toda psicóloga fala a mesma coisa do mesmo jeito. Puxa vida, parece que ninguém é diferente, todo mundo vai falar que é virose, é tudo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, como não falar a mesma coisa do mesmo jeito? Até quando tiver que falar a mesma coisa, tem que ser do seu jeito. O melhor jeito de não falar do mesmo jeito é você conectar aquilo que está dentro de você. O que está dentro de você. Isso é muito interessante, muito interessante. Eu me lembro do Jorge de Lima, aquele poeta da segunda geração da poesia modernista. Ele era professor, era psiquiatra, médico psiquiatra, e era pintor também, e poeta. Então ele colocava paciente para pintar quadro. Utilizava, conectava tudo. Então, não, e o que é interessante, porque o consultório dele era um ateliê. Era uma sala enorme, que tinha telas e tal. Puxa, ele é visto como único, tanto na literatura quanto na psiquiatria. Olha que coisa mais interessante. Naquele momento ele foi visto como único. Então, misturar, conectar, é tornar a sua narrativa pessoal, e eu conecto isso com aquele assunto de que falávamos agora há pouco. Como ser único? Como ser único? Buscando a sua narrativa. Como se diferenciar. Por exemplo, eu vou relacionar isso com uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Madagascar 2. Lembra quando eles ficaram perdidos lá na África? Estou curioso. Lembra quando eles ficaram perdidos lá na África? Sim. Esse é o da África. E aí o que acontece? A zebrinha lá, o Marte, entrou em crise de identidade. Porque lá no zoológico de Nova York, ele era único. Era único. Poxa, ele falava até de um jeito assim, bem jovial, marrento e tal. Quando foi para a África, ele viu que havia trocentas outras zebras iguais a ele.
Perfeito. Ele entrou em crise, ficou triste. Até o Leão, o Alex, o confundiu. Ah, poxa, Marte, esses caras aí são iguaizinhos você, até a voz é igual. Aí ele baixou a cabeça, ficou triste Isso e é bom. tal. Aí no final, a gente descobre que o que faz o Marte, o Marte ser único não é o corpo dele, não são as listras dele. Não é a inteligência dele, não é a capacidade dele. É que ele é a única zebra amiga de um leão. A única zebra amiga de uma girafa, de um Perfeito. hipopótamo. É a narrativa dele que faz com que ele seja único. Então, hoje, mais do que em outras épocas, a construção da sua identidade tem muito a ver com a sua narrativa. Ou seja, você pode ser médico, super competente, super capaz, que o que vai fazer você ser percebido como único é a sua história. Perfeito. E a sua história pessoal. É que só você é neto do seu avô. E o que ele te ensinou? E como é que isso se conecta aos assuntos mais sofisticados que você aprende em Harvard, por exemplo? Sim. Fazer essas conexões. E isso é fundamentalmente importante. Ainda mais no dia de hoje. Sim. Eu acredito que é algo que eu gosto de comentar muito. Eu costumo dizer que o digital ele permite isso. O grande exemplo que eu gosto de dar é na sala de aula. Se você vai hoje, por exemplo, dar uma aula e ali nós temos 50, 100 alunos, a sala vai estar cheia. Tem muitos colegas que estão no digital, estão com medo de começar no digital porque acham que não tem audiência, que não tem pessoas assistindo ele. Ah, Gabriel, eu só tenho 200 seguidores, só tem 200 pessoas me assistindo. Coloque essas 200 pessoas numa sala que você vai ter um pouco mais da dimensão de quanto você está conectando, quantas pessoas são, e você vai ver a possibilidade de atingir e agregar para mais pessoas. Eu costumo dizer que o digital não é mais questão de futuro. O digital já está se tornando o passado, porque presente já está alterando e evoluindo constantemente e diariamente. Professor, já pensando ali, já encerrando aqui, eu queria só que o senhor comentasse, que eu gostei muito da nossa conversa naquele dia, naquela reunião, que o senhor comentou do trabalhador, do eiro, a origem do eiro, que isso eu achei assim fantástico, que eu acho que também pode explicar justamente para os colegas médicos que estão aí travados, estão bloqueados, que estão tentando furar a bolha, mas está tendo essa dificuldade. Tem uma explicação lógica para isso? Sim, sim. E é interessante, eu vou só conectar uma coisa de que nós estávamos falando, e já respondendo a sua pergunta, Por favor. sobre esse novo posicionamento no mundo atual, que é bem interessante, que é o seguinte: o Michel Dermeuger é um neurocientista francês que escreveu um livro bem interessante chamado A Era dos Cretinos Digitais, A Fábrica de Cretinos Digitais, falando sobre como o excesso de telas para crianças pequenas pode ser prejudicial, não é? E aí ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala que algumas escolas francesas colocaram para criança, para educação infantil e fundamental, professor na tela. O mesmo professor, aula gravada ou ao vivo, mas assim, a mesma tela para muitas salas, muitas escolas, e com um tutor na sala. Quer dizer, o conteúdo sendo dado no vídeo, mas tinha um tutor. Para guiar. Para guiar. E aí o que se percebeu, e isso é muito interessante, foi um déficit absurdo. E aí a pergunta era a seguinte: mas como que o déficit foi grande se o conteúdo era do professor melhor, do top, essa coisa toda? Mas é que para criança, olhar nos olhos é fundamental. A criança não quer só ver o professor, ela quer ser vista pelo professor. Perfeito. Ela quer ser vista pelo professor. Perfeito. E isso é interessante demais. Para o adulto, essa coisa do olhar oscila. Oscila muito, oscila demais. Por exemplo, no consultório, o olhar do médico é uma linguagem que interfere muito. Olhar nos olhos. Muitos pacientes reclamam disso. Puxa, ele nem me olhou. Reclamam disso. O médico nem me olhou. Já escutei isso. Essa coisa do olhar, isso é fundamental. O olhar. No caso da internet, o olhar não tem. Você perde o olhar. Mas você pode trabalhar com ajustes. Quais são os ajustes que você pode trabalhar? Vou te dar um exemplo. Quando eu gravo um vídeo meu olhando para a tela do celular,
eu atraio um tipo de público. Quando é a minha esposa me fazendo uma pergunta e eu respondendo e eu olhando para ela e não olhando para a câmera, eu atraio outro tipo de público. Perfeito. E como saber E qual usar? experimentando. Maravilha. Experimentando. Maravilha. Não tem como você saber se você não experimentar. Perfeito. Por quê? Porque muita gente está interessada demais no seu conteúdo, mas tem vergonha de falar que está interessada. Então, inconscientemente, ela presta atenção quando você está olhando para o outro lado. Por exemplo, esse nosso modelo de podcast se conecta muito, por quê? Porque a gente está conversando. Nós não estamos conversando diretamente com a pessoa que está lá. Perfeito. Então ela fica nos assistindo de ganso. Sim. De curioso. Fica observando curioso. só. De terceira pessoa. Perfeito, maravilha. Então, Muito bom. e mostrando os formatos, testando os formatos. E o que dá certo para um, não dá certo para o outro. Individualizado. E às vezes o conteúdo que para você é o que mais vai engajar, não é. O que engaja é aquele outro no qual você não colocava gosta. fé nenhuma. É isso. A dica aqui é comece. Comece. Experimente. Experimente. Testar, né? Adorei. Isso é fundamental. E experimentar formatos. Perfeito. Formatos. E aí a questão do eiro, né? Por Do favor. sufixo do Por eiro. favor. Você tinha me perguntado naquela conversa sobre a relação do brasileiro com dinheiro, não é? Sim. O Que era medo. exatamente o medo, né? A quebra da objeção, do poder realmente faturar. Principalmente, a gente tinha comentado dentro da classe médica, que muitas vezes até o médico ele se sente meio que bloqueado em realmente fazer uma venda. Eu acho que você comentou de venda. Foi. Fazer uma venda e até mesmo faturar alto dentro da medicina. É como se fosse um paradigma dentro da cabeça do médico, realmente, que é muito adotado aquele sacerdócio médico. O médico é um curador, veio para ajudar o próximo e parece que é errado realmente a questão do ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? Eu vejo o seguinte, para você, colega médico, que já furou essa bolha, que já passou dessa questão, desse medo, dessa complicação, pode ser algo bobo, mas eu vou citar, inclusive, o meu exemplo. E eu conversando com o Vinícius também, já passou mesmo. Eu acredito que nós, principalmente na área médica, no começo, quando a gente começa a transcender, quando a gente começa a furar essa bolha, e aí a gente já está entrando mais na pegada do financeiro, valor. Quando você começa a agregar mais valor no seu trabalho e começa a cobrar por isso, no começo eu tenho certeza que você sentiu um pouco de medo, receio e até culpa. Passei por isso, comentei isso com o Vinícius também. O Vinícius falou que também já Também. passou por isso. Mas é a hora que você começa a entender que você também tem que se valorizar. Você está investindo em você. Eu costumo dizer que nós médicos temos que nos ver como sim um produto. Por que não? Gabriel, mas como assim um produto? Você vai se vender? Sim. Nós médicos temos que nos vender diariamente. Cada paciente que entra no nosso consultório é uma venda que nós temos que fazer de um produto, na minha opinião, muito valioso. Nós mesmos. Tá bom? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Professor, criando esse gancho, eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa questão do medo e que o senhor comentasse um pouco mais do método Hatzel, como Sim. que ele surgiu, o porquê que ele surgiu e o que se trata o método Hatzel, por favor. Essa questão, por exemplo, do agregar valor, do se valorizar, se tratar como mercadoria, porque de fato somos, Sim. num mundo como o nosso, todo mundo é. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Perfeito. A questão é ajustar essa ideia da mercadoria e não ser mercadoria o tempo todo. Sim, perfeito. A questão das máscaras de que eu falava. Perfeito. E máscara não no sentido de ser falso, mas no sentido de ter funções sociais diferentes dependendo do momento social. Claro, dependendo do momento social. E isso depende muito da história pessoal de cada um. A história pessoal de cada um. Por exemplo, aquela pessoa que foi uma criança boazinha, porque normalmente, puxa, entrar na faculdade de medicina é difícil, tem que estudar, tem que ser disciplinado, Perfeito. aquela coisa toda. E normalmente quem entra na faculdade de medicina é aquele menino bonzinho, estudioso, que ajudou os primos a passar de ano. Perfeito. Então, acostumado a ajudar todo mundo desde cedo. Então, formatado para não responder à mãe, tá tudo certo, não estou dizendo que está errado, não. Está Correto. tudo certo. O problema é que esse formato, esse modo de estar no mundo, na vida adulta, profissional, começa a dar errado. Deu certo na infância,
E agora começa a dar errado. Essa ideia de que você fica com medo de o outro ficar com raiva de você. Esse medo de o outro ficar com raiva de você é algo bem interessante, Isso toca bem bastante. importante, Sim. não é? Sim. E não tem jeito, você fez o seu melhor, você foi educado e você colocou um preço para o seu valor. É mais ou menos o mesmo sofrimento que você tem quando você fala não para aquela prima da tia que pede a receita. É mais ou menos, é exatamente o mesmo sofrimento. Ela vai ficar com raiva, mas o que eu posso fazer? Pede aquele atestado médico. Atestado, né? Isso quase não acontece, não. Isso não acontece. Maravilha. E a respeito do. Sim, aí do o que rap? acontece? Mas isso tem a narrativa pessoal de cada um. Perfeito. Mas tem a narrativa coletiva do brasileiro. Exato. Que era a origem realmente até da palavra. Até a palavra brasileiro tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Sim. Porque sufixo que indica ano é nacionalidade. Italiano, ense, de canadense, Perfeito. ex de francês, de galês. Eiro é sufixo que indica profissão, de engenheiro, de padeiro. E originalmente no Brasil colonial, o brasileiro era o português que vinha trabalhar no Brasil o máximo que desse, com aquele objetivo de ficar rico em 5 anos, 10 anos e voltar para abastar a família lá em Portugal. Então, o brasileiro foi formado com essa mentalidade de que aqui é o lugar para trabalhar e trabalhar e trabalhar muito mesmo. Por quê? Porque nós não entendemos, por exemplo, que o ócio pode ser produtivo. Perfeito. Essa é uma mentalidade que não temos. E aí tem uma outra coisa. Como a nossa colonização é bem católica, e nesse caso eu não estou falando sobre o católico de hoje, nem sobre o evangélico ou protestante. A nossa colonização é católica. Perfeito. Ou seja, a formatação do nosso inconsciente coletivo é extremamente católica, porque nós fomos criados em cima da ideia de que ter tempo é errado. Eu tenho que estar trabalhando o tempo todo. E aí o médico acaba tendo um problema, porque ele tem que trabalhar 2 da manhã se ele quiser. Por que o médico trabalha tanto? Porque ele tem muita oferta em horários mais loucos do mundo. Tem gente, por exemplo. Por que, por exemplo, o juiz não trabalha? Não, se bem que muito juiz trabalha. Porque tem a internet hoje em Sim, dia. é, Mas não por tem que como outros profissionais não trabalham tanto? Porque quando a loja fecha 6 da tarde, tem que ir embora. Tem que ir embora, não é opção. Não tem como ele ficar lá. É. Quando o sujeito tem a opção de trabalhar sem parar, ele acaba se sentindo culpado quando não trabalha. Perfeito. Então, é uma coisa muito interessante que tem a ver com o brasileiro, que tem a ver com a narrativa pessoal, que tem a ver com essa mentalidade de que o trabalho dignifica, e tudo isso é importante demais. E muitas ideias geniais você tem quando Tá no ócio. está no ócio. Verdade. Perfeito. Ou seja, essa dor, esse medo vem de origens e origens e Sim. origens. né? É o arquetípico, É o arquétipo. Perfeito. Perfeito. é o inconsciente coletivo. Pessoal, já direcionando mais para o final mesmo, professor, queríamos, inclusive, falar aqui que o professor trouxe os livros. O professor é professor, Tem um livro aí, pessoal. Adriano, professor de formação advogado, Eu fiz direito, direito, teologia, teologia, letras e psicanálise, né? e psicanálise. E Formação agora de psicanálise. também escritor. Queria que o senhor falasse um pouco também dessa experiência. Eu escrevo já há bastante tempo. Eu tenho Incrível. 20 e poucos livros. Muito bom. 20 e poucos livros. Isso tem muito a ver com a nossa conversa. Sim. Com a nossa conversa. Por que tem muito a ver? Eu tenho um livro de língua portuguesa, de gramática, de interpretação textual, mas eu decidi nos últimos 10 anos que eu vou focar em coisas mais pessoais. Por quê? Por quê? Porque aquilo que é técnico, a inteligência artificial pode fazer e outros podem fazer. Sensacional. Tem ouro nisso que o doutor está falando. Aquilo que é técnico. E aí, como eu estou preocupado com isso há muito tempo, por exemplo, desde que a minha filha nasceu, a Clarinha, hoje ela está com 9 anos, vai fazer 10. Desde que ela nasceu, eu escrevo cartas para ela, tentando resolver os problemas que ela vai ter quando ela for adulta. Não é para ela ler agora.
Ou seja, você está trazendo a sua experiência de A vida, minha narrativa de a sua vida. narrativa de vida para encurtar ou não deixar que ela passe pelo mesmo. Sim, sim. E para que ela compreenda, por exemplo, as respostas que eu daria na filosofia, na teologia, na psicanálise, para os novos sofrimentos, as respostas que eu daria. E eu Perfeito. acho isso muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou cristão, mas eu tenho tido vergonha de como o cristianismo tem sido tratado nas igrejas diversas. Não todas, mas em muitas. Perfeito. Um cristianismo fast food, superficial, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu queria trazer esse olhar mais profundo, mais complexo, que dá Perfeito. mais sentido para Clarinha. Isso que o senhor falou, acho que faz todo sentido e comunica com a nossa ideia da mentoria. Uhum. Nós temos a narrativa que nós queremos acelerar o colega médico que estará com a gente 10 anos em um. Eu e o Vinícius já vamos completar agora 10 anos de formados e nós queremos encurtar isso para quem for fazer parte dessa mentoria com a gente, quem for caminhar com a gente, justamente para a gente poder trazer as nossas cartas pessoais, as nossas dores, nossas dificuldades que nós passamos, e ainda estamos passando, Sim. né? Então é passado, mas também é presente. Então a nossa ideia é trazer essa conexão, trazer essas dores e trazer essa experiência, para que você que está caminhando com a gente não tenha que passar pelo mesmo. Então a nossa ideia é encurtar isso daí. E fantástico, cartas à minha filha Clara, É. e eu gostei muito desse título aqui também, Vá Cuidar da Sua Vida. E o Esse- formato, né? Esse Sim. formato, por exemplo, é muito importante. Eu acho que é algo que você lê em 2 horas, Sim, rápido. rapidinho, 1h30. Leitura de bordo, realmente. Muito bom, professor. Isso é. E tem a ver com o método Hatzel, isso tudo também. Porque o que é o método Hatzel? Você tinha Por perguntado. favor. É que no final do século passado, 2019, 2018, uma faculdade de medicina me pediu, porque eu tenho ex-alunos em vários lugares. Né? Sim. Estamos aqui. É. Estamos aqui. Prova. Tá diante de dois, inclusive. Como muita gente está em crise de sentido, inclusive na faculdade, porque a rotina é louca, né? A residência antes, o internato antes, puxa vida. É. E aí me pediram para criar uma disciplina que falasse de sentido. Nesse mundo em que tudo é muito técnico. Misturando psicanálise, filosofia, teologia, literatura, arte. Isso tudo é fundamentalmente importante. E aí, na verdade, eu juntei o que eu já fazia e dei um nome, que é Hatzel, Perfeito. que em alemão quer dizer quebra-cabeças. Em alemão quer dizer quebra-cabeças e tem tudo a ver com a formação em T. E o método Hatzel trabalha com 3 tópicos fundamentais. E quais são esses 3 tópicos fundamentais? Quais são os sofrimentos da pós-modernidade? Quais são os novos sofrimentos? Por que o adolescente de hoje não é o adolescente de 30 anos atrás? E por que o médico de hoje tem sofrimentos que o médico de 30 anos atrás não tinha? Perfeito. Não é? Segundo, quem é o sujeito pós-moderno? Quem é esse indivíduo? E como ajudar esse indivíduo a se perceber e localizar suas dores, seus sofrimentos? E número 3, como reajustar isso? Como ressignificar isso? Como estar nessa loucura que é a pós-modernidade sem perder a identidade? Mais uma vez, quereria eu ter tido essa oportunidade de aprender na faculdade Exato. esses temas que eu acho que são fundamentais para todos nós. É porque muita gente acha que na literatura da escola a gente aprende Machado de Assis para ficar discutindo se Capitu traiu ou não Bentinho. Não é isso. Não é para fazer Perfeito. prova de literatura. É Perfeito. porque ao entrar em contato com uma linguagem sofisticada como a do Machado de Assis, por exemplo, você elabora significados, inclusive inconscientemente. Maravilha. Eu acho que assim, já temos aí, vamos completar 1 hora já de bate-papo. Professor, queria muito agradecer Eu ao que senhor agradeço. pela presença. Obrigado por engrandecer ainda mais essa comunicação nossa, trazer esse conteúdo. Eu acredito que o professor Adriano tem muito a contribuir e irá contribuir. Já estou aqui cobrando isso já. E a nossa ideia é ter o professor Adriano também na mentoria com a gente. Ele vai poder contribuir em vários assuntos, em vários momentos, até porque, como vocês conseguiram perceber nesse breve momento aqui, conhecimento não falta, tá? Vinícius, por favor. Agora, para a gente puxar aqui já para
encerrar, fechar esse bate-papo aí sensacional, com certeza. O professor Adriano sentará mais vezes aqui, tomará café com nós em outras oportunidades. Estaremos juntos na jornada da mentoria aí, acrescentando quem quiser, realmente será muito bem-vindo. É isso, é exatamente essa troca de conhecimento. E conhecimento não falta, como comentamos em relação ao professor. Queria que deixasse aqui, professor, as redes sociais, como que o pessoal consegue te encontrar, falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho exatamente nessa questão e deixar registrado aí para o pessoal seguir, curtir seu conteúdo e poder estar mais junto, andar junto realmente também. Isso aí. Puxa, prazer enorme estar aqui, aprendendo também bastante com vocês, doutor Gabriel, doutor Obrigado, Vinícius. professor. Muito legal. E será um prazer estar com vocês, estar com você aí também na mentoria. Vai ser muito, muito importante, muito produtivo. Eu vou deixar meu Instagram, porque lá tem informações Perfeito. das outras redes. É adrianoalves.ratzel. adrianoalves.ratzel. Vamos colocar Já aqui. vamos colocar Chique demais. laser. Muito obrigado. Professor, muito obrigado mais uma vez. Foi maravilhoso. Primeiro de muitos que eu tenho certeza. Para vocês que ficaram aqui até agora, até o final, não esqueça já de ativar o sininho, seguir o nosso canal e, é claro, não deixe de curtir. E queríamos muito também que para vocês que estão nos assistindo, comentassem quais são as suas dúvidas, quais são as suas dores, para que possamos também responder, para que possamos trazer isso em mais conteúdos também e ajudar e contribuir o máximo possível. Só lembrando que esse é só o começo. Para quem quer nos acompanhar, venha à mentoria. Eu acho que tem muito a acrescentar. O que nós discutimos aqui foi de uma maneira bem superficial. Eu acho que o conteúdo denso está vindo e virá para mudar muita coisa. Sensacional, Gabriel, sensacional. Sei que já encerramos por aqui, porém eu queria deixar uma última pergunta. Parece uma pergunta simples, mas ela é extremamente complexa e desafiadora, Que professor. fará parte de todos Os podcasts, podcasts. nós, inclusive. E nitidamente, depois dessa conversa, temos consciência, eu já conheci a jornada do senhor realmente de ser um profissional realmente de sucesso, muito bem qualificado, muito bem posicionado. Se de forma prática, sim, eu sei que é complexo a pergunta, mas conseguisse falar o sentido do sucesso, porque realmente a questão é bem individual, o sucesso. E quais seriam os pilares principais para o sucesso, para o Adriano chegar onde o Adriano chegou hoje, se pudesse compartilhar conosco? Claro, muito importante isso. Primeiro, conceituar sucesso. Perfeito. Isso é fundamental. Cada pessoa tem que conceituar aquilo que para ela é sucesso. Segundo, saber se esse conceito de sucesso não é o resultado de uma carência. De uma carência. Você não pode pegar esse caminho do sucesso. Eu quero ter sucesso para mostrar para o fulano que eu dou conta. Perfeito. Isso é fundamental. O seu sucesso não pode ser um resultado de um desequilíbrio emocional. Primeiro você tem que achar quem você é, se organizar e traçar metas. E o sucesso é esse eterno evoluir em relação a si mesmo, não em relação ao outro. E sempre traçando metas e buscando essas metas. E entendendo que aquilo que você faz com o seu tempo livre define você. Perfeito, incrível. E quando eu falo que você faz com o seu tempo livre, eu não estou falando para você trabalhar no tempo livre. E nem estou falando para você se divertir no seu tempo livre. Na verdade, às vezes, uma grande ideia vai surgir quando o médico estiver no tempo livre refletindo sobre uma conversa que ele teve com o filho de 3 anos de idade. Dos lugares menos prováveis surgem ideias geniais. Quando você menos imagina. Incrível, incrível. Muito bom, professor. Sensacional, sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado demais.